Em 1995, na Universidade de Cornell, após lerem no jornal um caso extremamente curioso, dois PhDs pesquisadores, David Dunning e Justin Kruger, resolveram entender melhor o que tinha acontecido. O caso se referia a um homem chamado MacArthur Wheeler, que decidira assaltar 2 bancos no mesmo dia, crente de que estaria invisível às câmeras de segurança por ter passado suco de limão no rosto. Os pesquisadores indagaram como seria possível alguém ter acreditado em algo tão estúpido ao ponto de assumir atitudes e tomar decisões sem perceber seu erro. A questão imposta por eles foi: há algum nível de incompetência que impede o incompetente de perceber a sua própria incompetência? O resultado da pesquisa foi revelador. Enquanto pessoas com competências reais em determinadas áreas tendem a subestimar o quanto conhecem de fato, podendo vir a sofrer do viés conhecido como síndrome do impostor, outras pessoas, pouco ou nada competentes, superestimam o que sabem ou pensam saber e ignoram completamente aquilo que não sabem, subestimando outras pessoas mais habilitadas ou rejeitando sumariamente qualquer discordância delas. Muito provavelmente, Wheeler teria seguido o seguinte raciocínio. Se era possível escrever uma carta invisível com um pincel embebido em suco de limão, bastando expor o papel ao calor para revelar o conteúdo da carta, então seria possível ficar invisível passando suco de limão no rosto. Para ter certeza da exatidão de seu raciocínio, com os olhos e o rosto ardendo, Wheeler pegou sua Polaroid e tirou uma selfie. A história não conta se ele posicionou mal a câmera ou não, mas o resultado da foto foi um borrão onde não era possível identificar o conteúdo da foto. Era a prova que ele precisava. O estudo da dupla, chamado de efeito Dunning-Kruger, foi publicado em 1999, no Jornal de Personalidade e Psicologia Social da Associação Americana de Psicologia, sob o título, traduzido, Não qualificado e inconsciente disto, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência conduzem a uma autoavaliação inflada. No resumo do artigo, eles dizem no início: as pessoas tendem a ter visões excessivamente favoráveis de suas habilidades em muitos domínios sociais e intelectuais. Os autores sugerem que essa superestimação ocorre em parte porque as pessoas que não são habilitadas nesses domínios sofrem um duplo ônus. Não apenas essas pessoas chegam a conclusões errôneas e fazem escolhas infelizes, mas a sua incompetência rouba-lhes a capacidade metacognitiva de perceber o quanto são incapazes. Eles iniciam a introdução do artigo mencionando a bizarra história de MacArthur Wheeler. Ou seja, quanto mais ignorantes sobre algo, mais as pessoas tendem, por ignorância de sua própria incapacidade, a supervalorizar o conhecimento que possuem, fazendo-as tomar decisões equivocadas, atos irracionais e acreditar em falsificações como verdade. Você vê que todo esse movimento ecológico, esse negócio de aquecimento global, né, fica dizendo que, falando contra os combustíveis fósseis. Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você está entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma. A primeira ciência que se desenvolveu no Ocidente foi a teologia. Quer dizer, todos os critérios de verificação, de correção textual, etc., foram todos estabelecidos pela teologia. E, provavelmente, vamos dizer, a teologia é a única ciência que tem um discurso racional do começo até o fim. A pressa em saber, a vontade da verdade, como diria Nietzsche, cria convicções e certezas que, paradoxalmente, são altamente prejudiciais para aquilo que a própria pessoa deseja, o saber e a verdade. Por isso, e não por outro motivo, áreas de cunho científicos e filosóficos cultuam de maneira radical a dúvida e não a certeza. Porém, é bom lembrar que a dúvida cultuada por áreas científico-filosóficas leva em consideração evidências e indícios. Ou seja, não se trata de um ceticismo turrão e intransigente ou negacionista, mas um ceticismo metodológico, que procura, antes de aceitar qualquer coisa, a sua refutação e sua corroboração no mundo, quase que invariavelmente de forma empírica.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ouvimos Bolsonaro citar o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, estamos diante de dois fatos importantes. Primeiro, que religião é um domínio de verdades reveladas para uma determinada cultura e exige certezas inabaláveis. E segundo, a fala transcrita de Jesus se refere a quem permanecer como seu discípulo, prometendo que, caso permaneça como tal, irá conhecer a verdade e ela o libertará. Mas qual seria essa verdade? Em nenhum momento Jesus discorreu sobre aquecimento global, fetos na Pepsi-Cola, vacinação, formato da Terra ou se nazismo era de esquerda ou de direita. Ele falou sobre amor ao próximo, sobre perdoar, sobre viver em comunidade de forma mutualista e, sobretudo, que aquele que crer em sua palavra terá a vida eterna. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Por alguma razão oculta, Bolsonaro se diz cristão, mas odeia gays, movimentos sociais, quilombolas, é vingativo e individualista e quer dar palpite em domínios não religiosos, cheio de convicções religiosas, ignorante da sua descomunal incompetência, seja como militar, deputado ou agora como presidente da República Federativa do Brasil. Seria ele, juntamente com seu chanceler e grande parte de seus ministros e eleitores, vítimas do efeito Dunning-Kruger? Em sua visita ao Museu do Holocausto em Israel, logo após condenar as nações que esquecem seu passado, Bolsonaro é perguntado por jornalistas acerca das declarações de Ernesto Araújo sobre o nazismo ser de esquerda, fato que ele diz não ter dúvidas. O senhor concorda com seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. O próprio museu, no entanto, tem outra visão sobre o assunto e traz em si a autoridade de mais de 6 milhões de mortos, entre homens, mulheres e crianças, para essa afirmação. Lembremos que Bolsonaro já afirmara uma série de coisas não só inverossímeis, como provadas mentirosas, como, por exemplo, o kit gay e a responsabilização dos próprios negros pelo tráfico de escravos no Brasil. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era... Além de um texto em seu blog que afirmava a tal desfaçatez, Ernesto Araújo concedeu uma entrevista para o think tank que propaga os delírios de Olavo de Carvalho, o Brasil Paralelo, afirmando, mais uma vez, que o nazifascismo integra o espectro político-ideológico à esquerda. Creio que o receio com o termo, principalmente, vem pela associação da palavra nacionalista com os regimes totalitários do século XX. Então, qual a diferença que o senhor traça desse nacionalismo que estamos conversando aqui para os do regime italiano, alemão e até da Rússia, que teve uma forte proposta apresentada como nacionalista também? Eu acho que esses regimes totalitários, eles, no fundo, apelaram para uma força muito profunda, que é a força do sentimento nacional, né, para chegarem ao poder e se manterem no poder e distorceram esse sentimento, né. Eles, de certa forma, sequestraram esse sentimento, coisa que eu falo muito, né, que é muita tendência da esquerda, né, ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim, que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários, né. Como é possível ter essa convicção contra não apenas o consenso acadêmico mundial, mas contra o próprio país que originou o nazismo, a Alemanha, e contra o povo que foi a maior vítima do nazismo, os judeus, e contra o próprio líder nazista Adolf Hitler, em seu livro Mein Kampf? O que torna para ele Araújo, para Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Nando Moura e seus seguidores, bem como para boa parte das pessoas, plausível e correto esse revisionismo histórico? O caso de Bolsonaro, Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho e todos os que acompanham suas ideias e delírios, seus negacionismos históricos e demonização das ciências, da esquerda e dos organismos internacionais ligados aos direitos humanos e à diversidade,
não parece ser explicado apenas a partir do efeito Dunning-Kruger. Este, parece-nos, se constitui um componente de algo muito mais bizarro e constrangedor, para não dizer extremamente perigoso. O efeito Dunning-Kruger é um elemento fundamental desse processo, pois, de fato, todos eles parecem ser totalmente inconscientes daquilo que ignoram, e por conta disso, creem em absurdos e tomam decisões equivocadas que afetam de maneira egoísta a vida das pessoas. Essa distinção é essencial, pois ela une dois vieses cognitivos, o da confirmação e o da superioridade ilusória. O viés de confirmação foi posto em evidência pelo psicólogo cognitivo Peter Wason, em 1960, na University College de Londres. Segundo os seus estudos, foi possível postular que as pessoas têm a clara tendência de favorecerem imediatamente as informações que confirmem e validem seus preconceitos, crenças pessoais e hipóteses, independente de serem verdadeiras ou não. Ou seja, se sua crença requer um fato que a corrobore, independente da existência real desse fato, é preciso criá-lo, seja através da deturpação da verdade, mudança de sentidos ou mesmo mentira. Para além do Dunning-Kruger e do viés de confirmação, o que une toda essa gente em fanatismos, mentiras, negações da história e reações violentas é uma ideologia, a da extrema-direita. E por saberem disso é que precisam jogar o nazismo para a esquerda. O célebre caso do youtuber Nando Moura ficou clássico na plataforma. Respondendo a um tweet de Leon, do canal Cadê a Chave, Moura fez um vídeo indicando autores que corroborariam a tese do nazismo de esquerda. Leon e Nilce consultaram os livros e artigos citados por Nando e provaram que Nando sequer tinha lido os livros que citou, pois além de se utilizar, na verdade, do questionável e impreciso Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, do jornalista Leandro Narlock, nenhum dos autores citados, se lidos em suas respectivas fontes originais, afirmara que o nazismo fora um regime de esquerda. Nando Moura não só teve a capacidade de inventar confirmações falsas necessárias para corroborar a sua crença, pegando a primeira fonte duvidosa que tinha disponível, como arrogou para si uma superioridade de conhecimento que definitivamente não tinha. O mais impressionante é que, humilhado, não perdeu a pose e continuou com mais de 3 milhões de seguidores, que cegamente o veneram. Diante desse cenário, certas perguntas se impõem. Essas pessoas são más, demoníacas, criminosas? Embora possam cometer maldades e crimes de diversas ordens, essas pessoas acreditam piamente que são boas e possuem a verdade sobre os fatos, e, portanto, segundo João 8,32, estariam libertas. Essa liberdade, portanto, lhes daria um salvo-conduto para espalhar o terror, destruir reputações e inventar as mentiras mais escabrosas, desde que sejam necessárias para desacreditar aqueles que eles pensam estar mentindo ao questioná-los. Bolsonaro, recebido como chefe de Estado em Israel, ao condenar a nação que esquece seu passado, ao mesmo tempo em que tenta reescrever o passado de Israel, desrespeita milhões de mortos pelo Holocausto. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Inconsciente de sua ignorância, ele cai em contradição e também condena a todos nós, brasileiros, submetidos à sua incompetência. Astrid Prange, jornalista da Deutsche Welle, em seu artigo Piorar Sempre Pode, de forma contundente, acusa Bolsonaro de cometer deturpação histórica com fins políticos. Ela diz: é trágico, é triste, é devastador. Mesmo depois da visita ao Memorial Yad Vashem, em Jerusalém, um museu público em memória às vítimas do Holocausto, Bolsonaro parece não ter conseguido refletir sobre as consequências catastróficas do nazismo. Pelo contrário, usou o genocídio contra judeus como mais uma oportunidade de combater os esquerdistas e o socialismo.
A tentativa de ressignificar o nazismo como um movimento de esquerda mostra que ele se inspira nos métodos de agitação de regimes totalitários, vender mentiras como verdade e criar um bode expiatório para todos os problemas de um país. O que eram os judeus para os nazistas alemães são os esquerdistas, socialistas e comunistas para o presidente brasileiro. Em setembro de 2018, os seguidores do Bolsonaro já haviam feito o Brasil passar vexame ao questionarem a embaixada alemã acerca de um vídeo institucional lançado no Facebook, que mostra como os alemães lidam com o seu passado sem escondê-lo. A Alemanha estava fazendo exatamente o que Bolsonaro disse no Museu do Holocausto, negando-se a esquecer o seu passado. Motivo do vexame? Brasileiros seguidores do Bolsonaro questionaram o país onde o próprio nazismo nasceu porque suas autoridades colocam esse regime como extrema-direita. Isso foi espantoso para os alemães, especialmente para os que vivem aqui no Brasil, como o cientista político Kai Michael Kenkel, radicado na PUC do Rio. Ele disse: Nunca tinha visto essa discussão sobre o nazismo ser de esquerda na Alemanha. Lá é muito simples. Trata-se de extrema-direita e pronto. Essa discussão sobre ser de esquerda ou direita parece existir só no Brasil. Se você perguntar para um neonazista na Alemanha se ele é de esquerda, vai levar uma porrada. Essa falsa polêmica demonstra que o ensino de história no nível básico é profundamente falho no Brasil. Também nos mostra uma profunda manipulação dos fatos e um desprezo pela verdade entre alguns setores do Brasil. O próprio embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Wichel, se pronunciou sobre o caso, dizendo que tal afirmação não tem bases honestas, mas objetivos desonestos. E é disso exatamente que se trata: desonestidade. Não só intelectual, mas ética também. Em alguns comentários, chegou-se a utilizar o termo holofraude, fazendo a alusão de que o Holocausto teria sido uma invenção judaica. Isso explica muita coisa, embora crie uma verdadeira esquizofrenia quando notamos gangues neonazistas brasileiras apoiando radicalmente Bolsonaro e rechaçando a esquerda. Ou quando o líder da Ku Klux Klan, o estadunidense David Duck, que esteve nas passeatas neonazistas em Charlottesville, declara, referindo-se a Bolsonaro: ele soa como nós. Por ocasião da fala de Araújo, da reação dos eleitores bolsonaristas ao vídeo da embaixada alemã e da fala desastrosa de Bolsonaro em pleno Museu do Holocausto, a emissora pública alemã Deutsche Welle entrevistou vários historiadores alemães e, mais uma vez, passamos um vexame internacional por conta da desonestidade flagrante do atual governo brasileiro e seus seguidores. Para além do viés cognitivo da superioridade ilusória enquanto efeito posterior e do viés de confirmação enquanto aspecto basilar do efeito Dunning-Kruger, há, ao que tudo indica, um projeto político que deflagra tudo isso como um efeito cascata. Porém, o desvelar desse projeto será feito no próximo vídeo dessa série, que será As Origens do Nazismo de Esquerda. Tentaremos demonstrar como essa deturpação, que não tem respaldo em nenhum estudo sério sobre o tema, cumpre a agenda ideológica sob a influência da escola austríaca de economia, e tem feito ao longo dos anos a cabeça de libertarianistas e paleoconservadores por todo o globo terrestre. Tentaremos deslindar a visão de mundo e as estratégias dessa escola, de forma a identificar suas práticas e revelar as consequências concretas de seu pensamento. Agradecemos muito vocês terem assistido esse vídeo até aqui e pedimos seu apoio para continuarmos esse trabalho. Entre em nosso Apoie-se e se inscreva no canal. Até a próxima.